A maioria dos jogos de Pokémon tem tom leve. Você é um garoto de rosto inocente, começando uma grande aventura para ser o melhor. Mas toda jornada precisa de conflito, e é aí que esses caras entram. Bem-vindo ao Pokébinge. Hoje vamos ranquear os vilões dos jogos principais de Pokémon do mais ao menos maligno. Nossas primeiras fotos de vilões mostram a dupla familiar Jessie e James da equipe Rocket. Embora esses dois bandidos sejam os principais antagonistas recorrentes do anime de Pokémon ao lado de seu Niamph falante, nos jogos são apenas capangas glorificados. Jessie e James só aparecem em Pokémon Yellow e em Let's Go Pikachu e Eevee ocupando o lugar dos capangas genéricos da equipe Rocket encontrados em outros títulos de canto. Seus métodos são claramente vilanescos, como tentar roubar fósseis valiosos ou sequestrar um velho, mas ainda assim eles são apenas capangas de baixo escalão a serviço de pessoas muito mais poderosas na hierarquia dos vilões. Não importa onde enfrentem, os personagens do jogador vencem facilmente as equipes venenosas. E os jogos Let's Go perdem a chance de mostrar Jessie e James derrotados decolando pelos ares. Diferente dos icônicos da equipe Rocket, Penny nem chega a ser uma vilã. Ela é a líder misteriosa por trás da equipe Star. Essa gangue de delinquentes intimida outros estudantes da academia e ameaça a região de Paldea ao se barricarem em suas bases e atacarem os transeuntes. Fora isso, eles são bem inofensivos considerando as equipes do mal em Pokémon. Penny criou a organização para proteger os excluídos da Academia do Bullying, mas a equipe Star foi tida como agressora e ameaçada de expulsão. Para salvá-los desse destino, Penny trabalha com um jogador em segredo para derrotar os líderes da equipe Star e depois os desafia para uma batalha ela mesma, para que possa dissolver o grupo de forma adequada. Ela então mostra o quanto aprendeu com seus amigos ao acompanhar o jogador na expedição à Área Zero e ajudar na investigação com sua habilidade técnica. Qualquer um percebe que uma garota que ama tanto a Eevee quanto a Penny não pode ser realmente má. Isso não é tão óbvio com o nosso próximo personagem, Silver, que começa os jogos de Johto roubando um Pokémon inicial do laboratório do Professor Elm e atacando o jogador na estrada. Silver é o único rival do jogo nesta lista. Os outros estão todos apenas em busca de uma competição amigável, ou, na pior das hipóteses, são só meio chatos. Mas Silver é um delinquente criminoso em um longo caminho para a redenção. Ele julga os Pokémon apenas com base na força deles, insultando o time do jogador e até o próprio time dele sempre que perde. Leva uma longa sequência de derrotas e algumas lições difíceis em sua jornada até a Liga Pokémon, para que Silver repense sua atitude. O desenvolvimento do personagem aparece quando, nas revanches após o fim do jogo, seu Golbat evolui para a forma final, que exige amizade. Silver aprendeu a cuidar dos Pokémon e a ver o jogador como um rival que o incentiva a crescer com seu time. Diante do que descobrimos sobre a família de Silver, talvez às vezes o fruto realmente caia longe da árvore. Para mais evidências, basta ver N, criado por Jetsis, seu pai adotivo, para acreditar que humanos não podem coexistir com Pokémon sem abusá-los. N lidera como fantoche a equipe Plasma e impõe a separação entre treinadores e seus Pokémon. Apesar de aplicar os ideais de sua equipe com zelo digno da People for the Ethical Treatment of Animals no mundo Pokémon, ele mantém cordialidade com o protagonista e passa a valorizar sua relação próxima com os Pokémon. Ainda assim, ele segue com o plano de fazer amizade com um Pokémon lendário de Unova e usar sua força para tomar a Liga Pokémon quando o protagonista está para enfrentar o campeão. Um ato aberto de terrorismo contra o principal órgão de Unova normalmente colocaria End mais alto em nossa lista de vilões, mas ele logo percebe que suas ações serviam aos planos egoístas de Ghetsis. Após o protagonista derrotar Ghetsis, End se liberta da influência do pai e das motivações corrompidas da equipe Plasma. Ele cria um grupo dissidente para cuidar de Pokémon enfraquecidos e 2 anos depois une-se a outro jovem treinador contra o retorno de Ghetsis e seus Asseclas. Mesmo deixando de lado o terrorismo, você não ficaria irritado se seu pai te desse um nome como Natural Harmonia Gropius? Que nome é esse, Ghetsis? O líder da equipe Plasma também não escolhe bem seus Asseclas. Zinzalin assume o comando em Pokémon Black 2 e White 2, servindo como o rosto da nova equipe e seus planos agressivos para a Unova. Desta vez, o alvo é o lendário Kyurem, que combina com a preferência de Zinzalin por Pokémon de gelo e estratégia Sub-Zero. O novo tema da organização fica claro quando a fragata voadora da Plasma congela o Pelucid. Zinzalin pode cair no ranking dos vilões por seguir como subordinado da Plasma sob Ghetsis, mas a ameaça que ele e seus seguidores trazem ao clima de Unova não pode ser ignorada. Nos jogos Black e White, Zinzalin reclamava de ficar no depósito frigorífico de Drift Veil.
Talvez ele só precisasse viver um pouco de liderança para deixar isso de lado e ver que o frio nunca o incomodou. Mas nem todo vilão é tão tranquilo. Guzma da equipe Skull está longe de ser um antagonista equilibrado e na verdade é um dos líderes de equipes vilãs mais voláteis. Ele e seus capangas tomaram completamente Pole Town, expulsando os moradores e deixando o lugar se transformar em uma cidade depredada e decadente. A equipe Skull causa problemas em Alola, mas depois se revela que seus crimes e intimidações são formas de sobreviver após serem abandonados por suas famílias e pelo sistema do Desafio das Ilhas. O líder da Skull escolhe o Pokémon ideal para simbolizar a mentalidade do grupo. Golisopod, um grande inseto corpulento conhecido por fugir dos problemas com sua habilidade de saída de emergência. Guzma parece um adolescente irritado e violento, marcado pelo sistema e precisando de orientação, mas sobe no ranking por, sem querer, ajudar a ainda mais vilanesca Lusamine. Pelo menos Guzma e o resto da equipe Skull começam a mudar de vida depois dos eventos das histórias do jogo, e Guzma até ajuda o jogador a derrotar a equipe Rainbow Rocket em Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Ele praticamente podia erguer uma placa de neon, vilão reformado. A equipe Skull é difícil de levar a sério, mas nada se compara a dois caras que penteiam o cabelo igual a arte da capa do jogo. Swordsword e Shieldbert são irmãos que acreditam descender dos antigos governantes de Galar. No pós-jogo de Pokémon Sword e Shield, eles causam confusão em Galar, forçando o Pokémon a Dynamax nos estádios e tentando enfurecer Zacian e Zamazenta para desacreditá-los como governantes. Aparentam esquecer em que universo vivem. No mundo deles, tudo envolve Pokémon, então até os reis míticos da região são Pokémon. Esses irmãos não são maus, mas extremamente egoístas e míopes. Essa crise de sucessão nos faz perguntar como a política funciona no mundo Pokémon. Isso não é um problema com o presidente Rose, que conquistou sua posição de liderança em Galar através do bom e velho capitalismo. Rose, presidente da Macrocosmos e chefe da Liga Pokémon de Galar, tem boas intenções, mas suas ações são tão desastrosas quanto mal planejadas. Rose invoca o poderoso Eternatus para tentar resolver a crise de energia de Galar, mas, como outros vilões da franquia, logo percebe que não pode controlar o Pokémon lendário. Eles nunca trazem golpes de sono e Ultra Balls, né? Rose escolhe o pior momento para agir, executando seu plano enquanto Leon, o treinador mais forte de Galar, enfrenta o jogador na partida de campeão. São necessários os esforços de Leon, seu irmão, o jogador e o Pokémon lendário de Galar para capturar Eternatus e impedir que seu pior dia destrua a região. Após esse desastre de relações públicas, o Conselho da Macrocosmos deve ter demitido o Chief Executive Officer incompetente, pois Leon assume a Rose Tower depois disso. E não podemos culpá-los, mas sabe quem podemos culpar? As equipes malignas de Hoenn, porque eles permitem que seus líderes os arrastem para planos ainda mais absurdos do que esse. Max e Art lideram as rivais Equipe Magma e Equipe Aqua, que buscam controlar Pokémon lendários. Max leu as análises de Pokémon Ruby e Sapphire e está querendo usar Groudon para acabar com a famosa crítica de água demais. Art quer Kyogre para fazer o oposto, devido ao seu amor por rotas aquáticas entediantes. Nenhum dos líderes de equipe para considerar o enorme dano ecológico que esses Pokémon vão causar até que seja tarde demais. E nem mesmo nos remakes, onde os objetivos deles são um pouco mais desenvolvidos, o salto do passo 1, liberar o Pokémon lendário, para o passo 3, lucrar, faz algum sentido. Art e Max ao menos se unem ao jogador para enfrentar o outro, mesmo que ainda pelos mesmos motivos sem sentido. Agora entramos nas grandes ligas, com vilões ameaçando regiões inteiras por egoísmo e visão curta. O Professor Sata e o Professor Turo são dois desses vilões. Só para deixar claro, não estamos falando dos clones digitais dos professores que o jogador encontra na Área Zero. Eles só seguem sua programação como IAs. Na verdade, estamos falando dos verdadeiros Sata e Turo, que ficam obcecados em trazer Pokémon de outros períodos do tempo e, ao fazer isso, colocam em risco a segurança de toda a aldeia. Esses dois cientistas acabam mortos por um dos Pokémon lendários que trouxeram ao presente, vítimas de sua arrogância. Porém, os Pokémon Paradoxo que libertam continuam na Área Zero, ameaçando devastar a região com seu poder. A inteligência artificial que os professores deixam para trás não é melhor, pois fará de tudo para proteger a máquina do tempo que causou todo esse caos. Pokémon Scarlet e Violet surpreenderam ao tornar seus professores os vilões principais e revelar que eles estavam mortos desde o início. Às vezes, os vilões desconhecidos parecem os mais sinistros. Durante boa parte de Pokémon Black e White, isso vale para o verdadeiro líder da equipe Plasma.
Ghetsis é o verdadeiro mentor por trás da organização, incentivando-os a separar os treinadores de seus Pokémon para que ele possa tomar o controle de Unova, sem ninguém para se opor a ele. Mesmo após seus objetivos serem revelados e seu filho N se voltar contra ele, Ghetsis não desiste de conquistar Unova com seu Pokémon lendário. Nas continuações dos jogos, ele recorre à devastação gelada de Kyurem e ao seu potencial de congelar toda a região. Ghetsis força Kyurem a se fundir com o lendário que ele fez amizade, e envia esse novo híbrido para atacar o jogador. Como antes, o plano de Ghetsis falha e ele fica à beira de um colapso mental, incapaz de liderar a equipe Plasma. Ghetsis pode até ter agido como vilão do Batman no final, mas não chega a ser um Senhor Frio simpático. Ainda bem que o filho dele supera anos de abuso e ainda tenta perdoá-lo, senão eu diria que esse cara não tem salvação. Ghetsis disputa o título de pior pai do mundo Pokémon, mas não resta dúvida sobre quem é a pior mãe. A obsessão de Lusamine pelas Ultra Beasts rapidamente ameaça Alola, mas seu diferencial entre os antagonistas da franquia é o lado pessoal e desconfortável de sua vilania. Ela controla e abusa emocionalmente de seus dois filhos de forma tão grave que ambos fogem dela, e ela recria essa dinâmica materna tóxica com Guzma como uma forma de controlar a equipe Skull para seus próprios fins. Ela atinge seu pior momento em Pokémon Sun e Moon, fundindo-se com Nihilego no Ultra Espaço e precisando ser derrotada pelo jogador antes de recuperar a consciência. Essa mãe assassina é a fonte de algumas das histórias de personagens mais sombrias da série, algo que fica evidente à medida que vemos a filha Lilian aos poucos se libertando da influência de Lusamine ao longo do jogo. É quase o bastante para fazer esquecer que Lusamine também planeja abrir buracos de minhoca em Alola e deixar monstros alienígenas invadirem as ilhas. Bem, quase. Após os pais terríveis, vêm os vilões cujos planos hominicidas os elevam ainda mais no ranking do mal. Lissandra ficou tão desiludido com as falhas da humanidade que sua solução é apertar um grande botão de reiniciar na forma de uma máquina que vai eliminar toda a vida em Kalos. O medo existencial de Lissandra é tão francês quanto seu cenário, mas como motivação de vilão, seu desejo por um mundo perfeito não atrai muito apoio fora da equipe Flare. O jogador impede Lissandra de drenar o poder de um Pokémon lendário para a arma e dispará-la. Embora erguer aquilo provavelmente tenha causado caos no mercado imobiliário da cidade. Como vender um grande dispositivo do juízo final parado no seu quintal? Não pergunte ao pessoal de Hisui, pois uma fenda espaço-temporal já estraga o horizonte deles. Isso vem para eles cortesia de Volo, que conquista nossa medalha de bronze do mal. Volo passa quase todo o Pokémon Lendas, Arceus ajudando o jogador a acalmar Pokémon nobres e buscar as placas de Arceus. Apenas no templo de Sinnoh Volo revela suas verdadeiras intenções. Ele ficou tão obcecado em capturar Arceus que fez Giratina abrir a fenda no espaço-tempo, causando a fúria dos Pokémon nobres e atraindo o jogador para sua armadilha. Volo manipulou o jogador para reunir as placas, invocar Arceus e agora o enfrenta para ficar com os artefatos. Volo ocupa posição elevada por tudo que arrisca em busca do poder supremo. Além disso, ao contrário de outros vilões da lista, Volo não aprende com a derrota. Ele segue decidido a conquistar Arceus, independentemente do tempo necessário. Parece que os descendentes de Volo não seguiram os sonhos de poder de seu antepassado obcecado, mas, ainda assim, ele não seria o último a ameaçar a Terra que viria a ser conhecida como Sinnoh com aniquilação total. Cirrus, nosso medalhista de prata do mal, tem ambição parecida e junto com seus capangas da equipe galáctica causa ainda mais danos à região tentando controlar o poder dos lendários do tempo e espaço. Eles roubam energia em Sinnoh, detonam uma bomba no Lago Valor e capturam o Trio dos Lagos para prender os lendários das caixas. Cirrus quer destruir e recriar o universo, desta vez sem nenhuma emoção ou espírito. Fica claro que nenhum dos subordinados galácticos de Cirrus tem conhecimento de seus planos perturbadores para uma nova ordem mundial, tornando-o um dos líderes de equipes malignas mais isolados e antissociais. Como ele conseguiu reunir a equipe galáctica quando tem todo o carisma de um Garbodor podre é um mistério para qualquer um. Networking e organização são essenciais em franquias onde antagonistas lideram conglomerados malignos. Por isso, Giovanni recebe a Medalha de Ouro do Mal. Ele pode ser o primeiro vilão de Pokémon, mas não se engane achando que ele tem a mesma notoriedade que Bowser e Ganondorf. Não, Giovanni está no topo do nosso ranking porque ele faz de tudo para chegar lá e se manter lá. O padrinho do Pokémon faz ofertas irrecusáveis até o jogador e inspira tamanha lealdade na equipe Rocket que cometem atos de terrorismo só para tentar reencontrá-lo após sua fuga do país.
A derrota só faz Giovanni buscar objetivos maiores. E em Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, ele já planeja usar buracos de minhoca para conquistar o multiverso. Após virar super vilão dos quadrinhos, Giovanni recruta os nomes mais poderosos e temidos da série para ajudá-lo em seu objetivo. Ele ainda tem como trunfo um Mewtwo, o lendário superpoderoso da série. É um testemunho da habilidade do jogador, que enfrenta a Legião do Mal de Giovanni e ainda vence.